Quero cumprimentar a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por estar aqui, participando do 18º Fórum de Missões do Nordeste. E cumprimento o pastor José Carlos, muito digno presidente da igreja local, deste campo e desta convenção. Cumprimento todos os que estão aqui à mesa, na pessoa do pastor Francisco Assis, presidente do Fórum, e os demais companheiros. E quero louvar a Deus por todos que aqui estão. E eu quero seguir aqui o mesmo ritmo, ou pelo menos tentar seguir da maneira que fez o pastor Edivaldo e o pastor Leandro logo em seguida. Falar aqui alguns minutos e depois passar os questionamentos que foram sugeridos para termos a participação do plenário. Pastor Francisco, leia aí para mim o meu subtema. Pastor Francisco fez uma exposição, creio que ontem, ele apresentou os 3 subtemas. Pois não. Pastor Raifran, a presença do Espírito Santo nos relatos dos pioneiros e a prática missionária atual. O que podemos aprender? A presença do Espírito Santo nos relatos dos pioneiros e a prática missionária atual. O que podemos aprender? Amém. Abra sua Bíblia, abramos a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e eu vou ler aqui talvez o texto mais conhecido do livro de Atos dos Apóstolos sobre esse assunto. O texto de Atos, capítulo 13, dos versículos 1 ao 4. Dos versículos 1 ao 4. Trata-se da escolha do Espírito Santo quanto às pessoas de Barnabé e Saulo para a primeira grande viagem internacional de missões. Do ponto de vista da igreja de Jerusalém, eles já estavam partindo de um campo internacional. Porque de fato a igreja começa em Jerusalém, e em um segundo momento, a força missionária da igreja se detém em Antioquia, que era a capital da Síria, uma cidade importantíssima no comércio, onde também estava uma parte do grande exército romano, portanto uma cidade de importância, de dimensões enormes para aquela região. E foi ali que a igreja aprove a Deus que alguns crentes aleatórios, usando a linguagem humana nordestina, alguns crentes aleatórios saíram pregando, porque depois da perseguição, todos foram expulsos de Jerusalém, com exceção dos apóstolos. E os que saíram de Jerusalém saíram pregando. Mas o capítulo 11 diz um detalhe interessante, que eles começaram a pregar somente aos judeus. Mas alguns que eram de Chipre, de Cirene, possivelmente região do continente africano, alguns africanos, resolveram ir mais na frente e disseram: vamos levar a palavra também aos gentios. E chegaram, por isso que eu disse ontem, na nossa plenária, que o Espírito Santo fez uma antecipação. Porque enquanto Pedro ainda estava fazendo justificativas perante a igreja, e depois tem aquele imbróglio lá na região da Galácia, aquela dificuldade que ele estava junto com gentios, e na hora que os irmãos de Jerusalém chegam, e ele teme e não come mais junto com os gentios,
Enquanto ele ainda estava nessa dificuldade, pastor Moisés, o Espírito Santo já havia se antecipado e já havia guiado os missionários ou pregadores itinerantes, já havia guiado um grupo de crentes voluntários para abrir a igreja, para plantar a igreja em Antioquia. E Deus já usara Barnabé, que foi chamar um auxiliar. E de quem que ele se lembra? Saulo. Ele já havia discipulado Saulo. E ele leva exatamente Saulo para estar com ele. E agora, depois de um ano, o que acontece? Leiamos o texto. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quantos podem dizer amém? Olhe para o texto de novo. Quem começa a lista? Quem começa a lista dos profetas e doutores? Barnabé. Quem termina a lista? O Espírito Santo chamou quem? Barnabé e o primeiro e o último da lista. Se você achava que não tem condição nenhuma para você, porque você é o último, aqui foi chamado o primeiro e o último. Não fica ninguém de fora. Tem lugar para todos na missão. Tem lugar para todos na missão de Deus. A missão é de Deus. Deus está fazendo uma grande obra no mundo. E esta grande obra, para esta grande obra que Ele faz no mundo, Ele conta com a igreja. Ele conta comigo, Ele conta com você. Mas acontece que havia um clima favorável para o Espírito Santo falar. Havia um ambiente de preparação. Porque muitas vezes nós queremos que o Espírito Santo guie as nossas ações, as nossas atividades, mas nem sempre nos preparamos, nem sempre preparamos a igreja, nem sempre preparamos os candidatos, nem sempre preparamos o ambiente. Mas aqui há uma preparação, servindo eles ao Senhor e jejuando. Que preparação extraordinária! Servindo eles ao Senhor e jejuando. Então o Espírito Santo teve total proeminência e falou no meio do povo, usando certamente um dos profetas, usando um dos obreiros, usando algum crente em perfeita comunhão com o Senhor. E o Espírito Santo fala: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. E continua aqui, de novo, então jejuando e orando. Agora acrescentou mais um ingrediente, pastor Reginaldo, mais um ingrediente. Servindo e jejuando, agora jejuando e orando. Uma vez eu ouvi o pastor Estevão Ângelo de Souza, em janeiro de 1993, outro dia, né? Outro dia aí, na AGO da CJDB de Cuiabá. Aprove a Deus que eu estivesse lá, visitando um tio meu que era presbítero e congregava no grande templo com o pastor Sebastião. E a equipe do Maranhão, a caravana do Maranhão, que já me conhecia, os pastores,
Disseram, tu vai conosco. Eu disse, mas eu ainda não tinha ingressado no ministério. Disseram, mas tu é obreiro, tu só não tem o título de pastor, mas tu vai entrar agora. Deram um jeito lá e me apresentaram aos responsáveis e me permitiram entrar, fizeram uma credencial lá, um cartão, melhor dizendo, um crachá, e o pastor líder da caravana concordou. Era o pastor Pedro Aldir Damasceno. Tá bom, ele é obreiro, pode deixar. E lá eu ouvi o pastor Estevão entregando uma mensagem que nunca saiu da minha cabeça. Ele começou dizendo assim: hoje vou pregar sobre o método velho. E ele fez uma introdução muito bonita, muito interessante. Aí disse, pense, método velho. Só que ele não dizia logo que método era esse. Mas pelo texto a gente já tinha uma ideia, não é? Depois de alguns minutos, falando, ele falou do método velho, que muita gente tem esquecido. Solução para quase todos os problemas, para todos os problemas da obra de Deus. Oração e jejum. Jejum e oração. Mas vocês estão admirados, estavam pensando uma outra coisa. Pois é isso, o método velho. O método velho que nunca vai deixar de funcionar na igreja de Deus. Enquanto a igreja for igreja, enquanto ela existir na terra, esse método estará em pleno funcionamento. Oração e jejum. E eu já estou começando a responder a pergunta proposta pelo fórum. A presença do Espírito Santo na vida dos pioneiros, no trabalho missionário dos nossos pioneiros, qual era a intensidade dessa presença? E que intensidade nós temos hoje? Que lições podemos extrair da vida dos nossos pioneiros para o nosso trabalho missionário hoje? Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse despedir, irmãos, não é só dizer, vá em paz, que o Senhor te abençoe, te leve em paz, te guarde. Não. Esse despedir aqui é assumir a responsabilidade, é segurar a corda, é dizer, conte conosco. Você vai, mas nós estaremos aqui lhe apoiando, orando por você, ajudando na sua manutenção. A igreja os despediu, colocando as mãos e ao mesmo tempo dando uma ideia de autoridade espiritual, mostrando que a igreja estava autorizada pelo dono da missão e por estar autorizada, agora está autorizando alguém para continuar a obra. Esse despedir implica responsabilidade, intercessão, acompanhamento, comunicação. Como disse hoje, agora à tarde, o pastor Edivaldo, que essa é uma parte muito difícil da tarefa. Não é só enviar o missionário, não é só mandar o salário, mas é preciso acompanhar muitas vezes com diálogo, com algumas palavras de ânimo. Isso já me ocorreu algumas vezes. Nós, pela graça de Deus, administramos 37 famílias de missionários na igreja que trabalhamos em Santa Inês. Hoje são 37, já tivemos mais um pouco, já tivemos alguns inclusive fora do Brasil, e cuidamos de uma parte, ajudamos os nossos queridos irmãos do Piauí, com 4 missionários, 4 famílias, e outros estão em contextos indígenas, e em algumas outras partes, além de parcerias na África e na América do Sul. Meus irmãos, há dias que o missionário só pensa em voltar, só pensa em desistir, só pensa em parar, porque já fez quase tudo que estava ao seu alcance e parece que a obra não está andando. Então é nessa hora que alguém da igreja local pode ser usado por Deus, alguém da igreja enviadora, pode ser o pastor,
pode ser o secretário de missões, pode ser alguém do conselho de missões, pode ser um irmão, pode ser um parente, pode ser um amigo, mas alguém o Espírito Santo há de usar para lembrar ao missionário: foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te vocacionou, foi o Senhor que te equipou, foi o Senhor que te capacitou, foi o Senhor que te enviou, e aquele que te chamou, te capacitou, te vocacionou, te preparou e te enviou, está aí do teu lado, está aí contigo, não te deixa só, não te deixa só, não te deixa só. Mas a presença do missionário em um campo de contexto diferente, transcultural, distante, tem muito a ver com o que nós estamos aqui pensando hoje, meditando hoje, e com a proposta final para esses momentos finais aqui do fórum. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia. Enviados pelo Espírito Santo. Diga comigo: enviados pelo Espírito Santo. Você sabe que o grande missionário Jesus foi enviado pelo Pai. O Pai enviou Jesus, o apóstolo, o enviado da nossa salvação. Então, 3 grupos específicos de missionários: aquele enviado pelo Pai, os 12 que foram enviados por Jesus, e agora um outro grupo que está começando na igreja primitiva, enviados diretamente pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, enviados pelo Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo. Eu estou nesse grupo. Você está nesse grupo? Você está nesse grupo? O Espírito Santo é o grande promotor de missões desde aquele dia do Pentecoste até hoje. É o grande promotor de missões. Uma coisa eu aprendi lá na Conferência Mundial Pentecostal em 2016, que o pastor Francisco fez referência. Eu havia prestado atenção a uma coisa, mas não falei com ninguém. Só que o pastor Pedro Aldir resolveu chamar a minha atenção e disse: o senhor prestou atenção a uma coisa na preleção dos asiáticos, dos pastores da Ásia que ministraram, tanto da África quanto da Ásia, que ministraram na Conferência Mundial? Eu disse: eles enfatizaram muito a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele disse: pode, olha aqui, anotei tudo também. A ênfase que eles deram à obra do Espírito Santo na igreja. E eu tenho percebido que nós, às vezes, parece que temos um certo acanhamento, ou talvez não fomos tão treinados e incentivados para tanto. Parece que temos negligenciado a ênfase que deveríamos dar ao trabalho, à atuação, à intensidade da ação do Espírito Santo em nossos dias. Eu estava conversando esse assunto com o pastor Edvaldo, que há uma pesquisa de um teólogo brasileiro sobre a negligência que muitos estudiosos cometeram quanto à pessoa do Espírito Santo, da reforma protestante para cá. Se passou aproximadamente 300 anos com a pessoa do Espírito Santo quase esquecida nas teologias sistemáticas. Nas teologias bíblicas quase não se enfatizava a pessoa do Espírito Santo. Mas glória a Deus, que com os modernos avivamentos do Espírito de Deus, na passagem do século XIX para o século XX, houve um despertamento no mundo. E glória a Deus, porque somos frutos desse despertamento, somos frutos desse avivamento, e não podemos jamais negligenciar a pessoa, a obra, a natureza, o batismo, os dons, as ações e o foco missionário do Espírito Santo na igreja hoje. Não podemos negligenciar. E a proposta aqui do fórum é para a gente pensar assim: o que os nossos pioneiros nos ensinaram
nas suas ações missionárias com relação à presença do Espírito Santo? E o que estamos vivendo hoje? Que lições podemos extrair? Eu queria pedir ao pastor Marcos Aguiar, fizesse um favor para mim, se ainda encontrar lá na frente uma pessoa que estava com os nossos livros, tem lá um livro João Jonas, eu esqueci de uma coisa muito importante que está escrito lá, é uma data que eu preciso dizer aqui a vocês. Pastor João Jonas foi um dos nossos pioneiros, Maranhão, Piauí, Tocantins e sul da Bahia. Mas pegue aí a minha apostilazinha, eu citei alguns aí, está aí na pasta de vocês. Eu citei Gunnar Vingre, Daniel Berg, Nelis Nelson, João Jonas, Estevão Ângelo de Souza e líderes de missões no Nordeste brasileiro. O Nordeste tem uma gama, tem uma galeria, podemos dizer assim, de heróis da fé pentecostal. Esses 9 estados da federação têm uma lista, basta que você abra um dos livros da história da Assembleia de Deus no Brasil, Movimento Pentecostal no Brasil, e você vai ter uma lista de pioneiros. E eu gostaria que os meus amigos e irmãos que estão aqui me ouvindo, eu já citei aqui os do Maranhão, alguns do Maranhão. Me cite aí um nome da Bahia, daqueles lá do comecinho. Rodrigo Santana. Li um pouco da história dele. Rodrigo Santana. Euclides Arlindo. Vamos lá. Os irmãos do Piauí. Alcebiades foi tanto Maranhão quanto Piauí. Sim. Mas aceitou a Jesus em Lagoa Nova, município de Dom Pedro, no Maranhão. Outros? Os irmãos do Ceará, querem me ajudar aí? Além de Emiliano, pastor Zequinha, Emiliano Ferreira da Costa, que foi o grande pioneiro. Quem mais? João Batista da Silva, atingiu 3 estados, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia. Vale a pena citar esses nomes, irmãos. Pioneiros comprometidos com a missão. Esses primeiros homens que não sabiam o que era salário de igreja, porque a maioria das igrejas não tinha como lhes assalariar. O transporte que dispunham eram os seus próprios pés, às vezes um animal ou uma bicicleta. Como é o caso de João Jonas, que andava em 2 burras, 2 mulas. Ao mesmo tempo, pastor? Não. Na hora que uma cansava, ele deixava uma no pasto, pegava a que estava mais descansada, e quando voltava, pegava outra que já estava descansada e alimentava, para não deixar a obra parar. O pastor que eu substituí em Santa Inês, que na verdade não substitui-se, e que eu estou dando continuidade ao trabalho dele, pastor Antônio Meton Soares, que foi um dos pioneiros também do nosso estado do Maranhão. Ele andava de bicicleta de Santa Inês até Araguanã, 115 quilômetros. 115 quilômetros. Pastor Estevão Ângelo de Souza, no estado do Piauí, nos primeiros 7 anos do seu ministério, andava até 150 quilômetros a pé. 154 quilômetros no estado do Piauí. Eu acabei de ler a biografia dele mais uma vez, Nos Rastros de um Servo, um livro com mais de 200 páginas, publicado recentemente, foi lançado em agosto do ano passado. E naquele livro ele diz que muitas vezes ele viajava à noite, por ser mais frio, e aproveitando a luz da lua, e também muitas vezes dormia ao relento, quando não aguentava mais, arrumava alguma coisa para colocar na cabeça como travesseiro, ou às vezes a própria mala, a própria bolsa, mochila ou sacola, esperando que o dia começasse a amanhecer
para caminhar de novo até encontrar um crente ou até chegar no local de dirigir mais um culto. Foi assim que esses nossos pioneiros começaram a obra. Mas tem uma coisa, se você ler a biografia destes homens, tanto faz você ler o livro Enviados por Deus, de Daniel Berg, como o Diário do Pioneiro, de Gunnar Vingre, Apóstolo da Amazônia, de Nelis Nelson, Rastros de um Servo, de Estevão Ângelo, o Diário de Alcebiades Vasconcelos, um estadista de Deus. Quando você lê a biografia desses homens, ou João Jonas, o apóstolo dos sertões, parece que você está lendo o livro de Atos dos Apóstolos em continuação. Eles não faziam uma pesquisa antecipada para abrir um ponto de pregação ou começar uma congregação, mas eram guiados muitas vezes diretamente pelo Espírito. Uma vez Daniel Berg saiu de Belém e lhe deram notícias e lhe deram um roteiro para onde ele deveria sair, mas lhe avisaram de duas coisas. Lhe disseram: tenha muito cuidado, porque existem 2 animais perigosos na selva, e quando você observar os sinais, fique atento. Como é que eu vou saber? Um é a onça e o outro é a sucuri. Disseram isso para ele, mas ele não conhecia nenhum nem outro. E diz a história, no próprio livro dele, ele conta, né, que foi passando o horário e ele não achou a casa, não achou o roteiro. Tratava-se de uma região muito deserta, com muita mata, e começou a escurecer ainda por volta de 4, 5 da tarde, já está escuro, em mata virgem, mata fechada. Todos sabem disso. E a história diz que ele, já com seus pés cheios de espinho, cansado, não tinha muito costume de andar na mata, e daquela vez o companheiro que era para ir com ele não foi. Não tinha ninguém para guiá-lo. Mas ele disse: eu preciso ir. Onde eu encontrar alguém que me dê acolhida, que me dê hospedagem, lá eu começo o trabalho que preciso iniciar. Pregando o Evangelho, com a Bíblia, algumas roupas e o seu violino. Seu violino. Então, quando foi chegando perto da noite, ele, sem saber, estava já na frente da grande fera, a sucuri. Ele ficou como que anestesiado. Ele simplesmente percebeu que ele estava num local muito úmido e seus pés já quase atolando, e ele resolveu parar e olhar de um lado para outro. Para sua surpresa, está bem na frente dele uma enorme cobra, como ainda existem grandes, mas naquela época, com certeza, bem maiores. Segundo o relato do livro, o animal com a boca aberta dava quase 1 metro de uma presa a outra, e ele simplesmente abaixou a cabeça e disse: Jesus, será que é esse aqui o animal que me disseram? E será que o Senhor me trouxe para ser tragado aqui por ele? Será que é hoje? O que o Senhor vai fazer? Matar esse animal eu não posso, me livrar dele eu não sei. O que eu vou fazer? O animal na frente dele. Ele orou e simplesmente ficou olhando para o animal. E o animal aos poucos foi abaixando, fechando a boca, até que triscou uma mandíbula na outra e passou ao lado dele. Ele diz que o animal passou e era tão grande, tão pesado, que por onde o animal passava ficava um rego enorme que dava para correr água, se porventura chovesse naquele momento. Aí ele começou a agradecer a Deus pelo livramento e ouviu o latido de um cachorro. Sabia que era um cachorro que estava latindo, então ele pensou: mora gente por aqui por perto.
Na verdade, o cachorro que estava latindo foi a última vez que latiu, porque a onça comeu o cachorro. De repente aparece um homem, um caçador, com armas, maltrapilho, mal vestido e sujo, e aí se identificou e deu um sinal para ele acompanhá-lo. Saíram no barraco onde morava aquele caçador. E ele tentou explicar, ainda não falava um português muito claro, mas o caçador, o morador, um lavrador da região entendeu que se tratava de um crente, de um missionário. Quando ele abriu a sua bolsa, mostrou a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tirou um instrumento e começou a cantar hinos de louvores a Deus. Aí ele orou pelo lavrador, porque o lavrador estava muito triste, porque havia perdido o seu animal, seu companheiro. Mas Daniel Berg disse: ele morreu por minha causa. A onça ia pegar a eu. Não se preocupe, Deus vai lhe dar outro. Orou pelo dono da casa. Começou a cantar. Daqui a pouco aparecem alguns parentes do homem. E antes do culto terminar, a família já havia entregue a sua vida a Cristo Jesus. E assim nasceu a congregação. Olha como é diferente. Cadê o GPS? Cadê os 6 meses de pesquisa? Cadê a pesquisa diária? Cadê o questionário sociológico, antropológico? Nenhum. Nem o nosso idioma não sabia falar ainda direito. Claro que o contexto era outro, mas o Espírito Santo continua guiando. Eu disse ontem aos irmãos na plenária que João Jonas plantou mais de 60 igrejas no Maranhão, Piauí, norte do Goiás, que hoje é Tocantins, e alcançou até o sul da Bahia, andando a pé ou montado, sem nenhum microfone, sem nenhum recurso financeiro, andando, visitando novos na fé, com até 200 quilômetros de distância um do outro. Inclusive a igreja que pastoreio hoje foi plantada por ele em dezembro de 1939. Dentre tantas outras, de obreiros inclusive que estão aqui, que conhecem muito bem a história. Mas não foi só esses homens, não foi só Daniel Berg, Gunnar Vingre, Nelis Nelson, não foi só João Jonas, Estevão Ângelo. Mais recente, Deus levantou outros, Deus usou outros. E aqui eu preciso dizer que a igreja é a comunidade do povo salvo, guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo o capacitador da igreja para cumprir a tarefa missionária. É o Espírito Santo que enche os crentes para o cumprimento da missão. É o Espírito Santo que dá ousadia aos apóstolos e discípulos para pregarem a palavra. É o Espírito Santo que chama os obreiros para missões locais, regionais e mundiais. É o Espírito Santo que envia os primeiros missionários aos campos além fronteiras. É o Espírito Santo que guia os missionários diante dos desafios e dificuldades. É o Espírito Santo que capacita os apóstolos, os discípulos e o povo em geral para pregar a palavra com sinais e prodígios em todas as regiões do mundo. Ele é o dono das missões. Ele chama para a missão, ele capacita para a missão, ele especializa para a missão, ele envia para a missão, ele acompanha na missão e ele confirma a missão. Aleluia. Glória a Deus. Ainda dá tempo alguém fazer alguma pergunta, com certeza. Então vamos
distribuir aqui a oportunidade. Os obreiros, os pastores, os irmãos, os participantes que desejam fazer alguma colocação ou desejam fazer alguma pergunta. A presença do Espírito Santo no trabalho missionário dos nossos pioneiros. Que lições podemos tirar daí? Já tem 2? A paz do Senhor, pastor Raifran, mesa diretora, todos os presentes, pastor Abraão, de Bom Jesus das Selvas, Maranhão. Pastor Raifran, eu li a monografia do pioneiro, o pastor Gunnar Wingren, que foi o fundador das Assembleias, ou um dos fundadores das Assembleias de Deus aqui no Brasil. E, portanto, entendemos que ele foi um homem dirigido por Deus para esta missão, era um homem cheio do Espírito Santo, o qual Deus usava com demonstrações do Espírito de poder, assim como o apóstolo Paulo fala, mas era um homem de conhecimento. E criou-se um dualismo inexistente entre a questão do conhecimento teológico, que hoje é usado em tom pejorativo, a palavra teólogo ou teologia, fulano de tal só prega teologia, e do outro lado tem a questão da atualidade dos dons. O termo profeta hoje também já é usado com tom pejorativo. Alguém já diz, não vai inventar só de profecia, não. E nós sabemos que essa dualidade, ou esse antagonismo, ele não pode existir dentro da igreja. E eu gostaria de lhe perguntar como fazer para solucionar esse problema, que nós devemos admitir que já existe dentro da igreja uma espécie de antagonismo, que biblicamente não existe, entre o poder e as demonstrações, porque a Bíblia deixa bem claro que é demonstração, não é teoria. Como fazer para desfazer esse antagonismo ou esse dualismo? Eu creio que o Novo Testamento tem a resposta. Não havia nenhuma pessoa nos dias de Paulo, enquanto ele exercia o seu apostolado, não havia ninguém tão culto quanto Paulo. Poliglota, falava hebraico, aramaico, grego e muito possivelmente o idioma do império, que era o latim. Formado aos pés de Gamaliel nas questões judaicas, mas formado também em filosofia na Universidade de Tasso, onde provavelmente conheceu Lucas, quando fazia o seu curso de medicina. E talvez não havia ninguém mais preparado nas leis hebraicas e no conhecimento do mundo romano, do panteão romano, e podemos dizer da cultura grega, do que o apóstolo. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, na primeira oração que ele recebe, o discipulador Ananias, o primeiro, foi nem o discipulador, foi só o integrador, foi só quem fez a primeira integração. Quem ora por ele, já chega lá dizendo: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, foi lá em casa, falou comigo, me mandou para vir ao teu encontro e me disse que eu iria te encontrar orando. E tu de fato estás orando, mas Ele quer que eu estenda as mãos sobre ti, para que tu fiques curado e sejas cheio do Espírito Santo. E sabe um detalhe interessante que o historiador e teólogo, primeiro teólogo, depois historiador, Lucas, sabe o que ele afirma? É que enquanto ele está fazendo a narração do envio de Ananias à casa onde Saulo estava hospedado, tem lá um trechinho no texto de Atos 9 que diz que Saulo viu Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele. Já estava recebendo visão, já recebeu o dom de visão antes de receber a oração.
Ele já viu Ananias chegando e impondo as mãos, meus irmãos. Saulo foi cheio do Espírito Santo, incentivou os irmãos a serem cheios do Espírito Santo. Deus usou Paulo com milagres extraordinários. E ele diz aos coríntios: eu não fui enviado a vocês apenas com palavras de sabedoria humana, mas com demonstrações do Espírito e de poder. Então, em vez de haver esse dualismo, essa separação, esse antagonismo, deveria haver cooperação, deveria haver equilíbrio. É a graça e o conhecimento andando juntos. É o poder de Deus e o conhecimento das Escrituras. É a manifestação dos dons espirituais e, ao mesmo tempo, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento doutrinário. Gunnar Wingre é o nosso exemplo. Outro exemplo mais perto. E mais uma coisa, sabe como é que Deus faz tudo com tanta perfeição? Ele não trouxe só Gunnar Wingre, teólogo, pregador, pastor batista, candidato a missões na China. Ele trouxe Daniel Berg, que não tinha formação superior, mas era um evangelista nato, cheio de conhecimento da palavra de Deus e cheio do Espírito Santo. Então Deus uniu, Deus fez dessa dupla uma dupla poderosa de missionários. Enquanto Gunnar Wingre cuidava da direção dos trabalhos, Daniel Berg andava de casa em casa evangelizando. A maioria das igrejas que implantou não foi Gunnar Wingre, foi Daniel Berg. Gunnar Wingre era o administrador, era o pastor por excelência, era o ensinador. E Daniel Berg, o pregoeiro, o proclamador, o evangelista pessoal, cheio do Espírito Santo, ganhando almas de dia e de noite. Um ora e outro discipula. Um ganha, o outro ensina e ajuda a crescer. Alô, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu me chamo Marcos Aguiar, sou da Assembleia de Deus, no Maranhão, Assembleia de Deus do Pastor Raposo. O antagonismo é registrado pela história. Gunnar Wingre, formado em teologia, inclusive a CPAD tem a sua monografia publicada como livro, formado em teologia, Gunnar ensinava Daniel a falar o português, e sabemos que o pioneiro Daniel teve dificuldade por muito tempo na língua portuguesa. Enquanto que a igreja da Suécia tentava travar a implantação do ensino teológico nos pastores assembleanos do Brasil, os missionários norte-americanos incentivavam a formação teológica. Apesar do antagonismo, sabemos que eles possuíam uma homilética pentecostal. Apesar dessa disputa, apesar dessa dificuldade, tanto um como o outro, os que apoiavam a formação teológica quanto os que não apoiavam, eles exerciam uma hermenêutica e uma homilética pentecostal que viabilizou o equilíbrio nesses mais de 100 anos do que hoje é a Assembleia de Deus. Nós somos herdeiros daquela hermenêutica e homilética. Com isso, meu amado pastor Raifran, como nós poderíamos identificar hoje uma homilética pentecostal sadia e equilibrada? Obedecendo naturalmente aquilo que já foi dito hoje à tarde, primando por uma pregação primeiramente bíblica, sem fugirmos daquilo que os nossos pioneiros entenderam como uma pregação realmente bíblica, e permitindo que o Espírito Santo flua enquanto pregamos, não preocupados apenas com a oratória ou com a tonalidade da nossa vocalidade, mas principalmente obedecendo às regras da hermenêutica, que também chamamos de hermenêutica pentecostal, que de fato
tem até discussões sobre o assunto, mas aquela hermenêutica que nós consideramos ortodoxa, cujo método hermenêutico mais utilizado entre nós, que de fato deve ser utilizado entre nós, é a gramatical, histórica gramatical, o método histórico gramatical, que continua crendo e declarando que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, e permitindo, acima de tudo, entendendo que não somos apenas transmissores de um conteúdo vazio, ou pessoas que ouvimos falar da experiência de alguns pregadores, e por isso queremos ser pregadores. Mas devemos sim, em primeiro lugar, receber a mensagem para nós, internalizar em nós, viver essa palavra, e aí eu sei que daí em diante teremos um exemplo de homilética semelhante aos nossos pioneiros, Gunnar Vingre, Daniel Berg, ainda que nos diferenciemos em alguns aspectos por causa do contexto e por causa da época, mas a Assembleia de Deus ainda é conhecida por pregadores eloquentes, que de alguma forma estão buscando ou devem buscar cada vez mais o ardor do Espírito, a chama do Espírito. Porque se nos preocuparmos só com a oratória, só com as regras humanas do discurso, a nossa palavra será vazia. Mas se estivermos cheios do Espírito, a nossa palavra terá resultados extraordinários, para a glória de Deus. Pastor Raifran, uma pergunta. Nós, assim, o seu tema tem a ver com a atuação dos pioneiros e a influência disso hoje, nos dias atuais. Quando nós lemos a história dos pioneiros, quando nós lemos aí o livro Os Heróis da Fé, a gente chora, se emociona, deseja aquilo. Quando nós lemos o próprio livro de John Jonas, eu tive o privilégio de estar em uma área que John Jonas passou por lá, e a gente ouve de alguns irmãos história. Eu mesmo ouvi de uma irmã a história que John Jonas chegou na casa da irmã e ela disse: pastor, meu filho está doente, ore por ele. E ele disse que ele entrou no quarto, olhou para o menino, quando saiu de lá, chamou a irmã e disse: irmã, se eu orar pelo seu filho, Jesus vai curar ele, porém ele vai lhe dar muito trabalho. E se eu orar por ele, Jesus também vai levar ele. O que a senhora quer? Ela disse: ore para Jesus levar. Ele orou, meia hora depois o menino morreu. Aí 1 ano depois ele voltou lá, e nessa mesma família aconteceu a mesma coisa. E a gente ouve essas histórias e a gente se emociona, a gente chora e tal. E a gente tem esses pioneiros como exemplos de fé a seguir e tal. Mas quando nós olhamos para a geração de hoje, nós olhamos um distanciamento de fato muito grande desses pioneiros para nós hoje. E aí eu tenho aí 2 perguntas para fazer dentro disso. Uma, nós nos desviamos do exemplo desses pioneiros? Se nos desviamos do exemplo desses pioneiros, o que fazer para voltar? Segundo, como nós podemos, que mudança nós podemos fazer a partir do exemplo desses pioneiros aqui citados pelo senhor, para deixar para essa geração futura? A pergunta não é muito fácil de dizer sim ou não. Só um momento, pastor. Eu só informar que com essa pergunta a gente conclui por conta do nosso tempo. É a última, mas você tem muita coisa para responder aí, né? Na verdade, a pergunta é muito interessante, como disse o pastor Leonardo, daria um bom seminário, né? Um bom seminário como resposta. Meus irmãos, aos poucos, infelizmente, aos poucos, o formalismo foi tomando o lugar
da consagração pessoal. O formalismo foi tomando conta do espaço que era dedicado à consagração. Há pouca consagração. Um outro fator. Infelizmente, muitos esqueceram de uma questão chamada caráter. Procura-se os carismas, mas se esquece muitas vezes do caráter pessoal, da vida de compromisso com Deus. A igreja cresceu tanto em alguns aspectos, que ser um pastor dessa igreja, ser um líder dessa igreja, para muita gente é só uma questão de status. E muitos, antes de se preocuparem de ter uma vida comprometida com Deus, se preocupam com o título A, B ou C. E nós já sabemos que já existem algumas que até têm o título de Assembleia de Deus, que já estão também naquela onda dos títulos mais recentes de bispo, de apóstolo, agora já tem pai apóstolos, e já tem agora sim, esse é um detalhe, isso aí já existia, né? Tem agora, é quase Deus. Patriarca, a unção de patriarca, e depois já tem outros títulos, e alguns acham pouco e ficam criando mais títulos. Vivemos esse tempo, infelizmente. Então, em grande parte, pastor João Batista, a liderança, ou parte da liderança, foi se desviando desse caminho traçado pelos pioneiros, porque dava muito trabalho consagrar, ter bom testemunho, viver só para o evangelho, conservar só com uma família o tempo todo, só uma esposa, ser fiel, primar pelo caráter, ser fiel à convenção, ser fiel à doutrina bíblica. Então, infelizmente, muitos foram se desviando. E há hoje, de fato, um distanciamento. E o que é necessário fazer para podermos voltar? Parte da liderança da igreja no Nordeste está aqui. Não foram todos os que se contaminaram. Não foram todos os que desistiram de ter vida consagrada. Não foram todos os que perderam compromisso com o caráter cristão. Deus ainda tem homens e mulheres comprometidos com a palavra, com o reino, com o caráter, com a consagração, com a doutrina, com a pregação, com a igreja de Cristo, com o avivamento. Aleluia! Jesus ainda salva, Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Bem no início desse ano, eu disse aos irmãos que nós iríamos trabalhar um tema lá em Santa Inês. Sabe qual foi o tema que Deus colocou na minha mente? Proclamando a salvação, praticando o discipulado e vivendo o Pentecoste. Vivendo o Pentecoste. Jesus está salvando, Jesus está curando e Jesus está batizando com o Espírito Santo com muita frequência. Com muita frequência. Além dos trabalhos outros que a igreja está desenvolvendo. Deus tem pessoas aqui escolhidas, separadas, e que Ele segurou nas suas santas mãos. Na verdade, aqueles que estão comprometidos, eles estão à disposição do Senhor. O Espírito Santo ainda dirige a obra. O Espírito Santo ainda fala. O Espírito Santo ainda manifesta os seus dons. O Espírito Santo pode usar missionários para fazer coisas extraordinárias, nos pequenos e nos grandes trabalhos. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que você está aqui.
É por isso que essa igreja está repleta em um horário desse, em um dia desse. Tem gente aqui de diversos estados. Sabe o que é isso, irmãos? É uma incomodação, pastor Luiz Rios, pastor Botelho. É uma incomodação do Espírito Santo. É algo que o Espírito de Deus está fazendo através do Fórum de Missões do Nordeste. É uma incomodação, é uma santa inquietação. E aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus está dizendo para as igrejas nestes últimos dias, nestas últimas horas. Deus quer fazer de novo. 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 Ele pode contar com você? Ele pode contar com você? Jovem, adolescente, criança, senhor, senhora, obreiro, pastor, missionário, missionária, o Espírito de Deus pode contar com você? Diga isso para ele aí agora. Curve a cabeça, feche os olhos. Diga para ele. Diga que ele pode contar com você. Diga aí. Fale com suas palavras. Aleluia. 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 Conta conosco, Senhor. Conta conosco, Senhor. Conta conosco, Senhor. Nesta reta final da tua igreja na terra. Conta conosco, Senhor. Conta com esses pastores que estão comprometidos contigo, Pai. Conta conosco. Conta conosco e manifesta os teus dons. Conta conosco e manifesta a tua glória. Conta conosco, Senhor. Espírito de Deus. Para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado.